7º encontro. Então, no nosso 7º dia, a gente vai conversar sobre algumas coisas. Eu já vou passando o slide para vocês e a gente ir conversando. Então, queria que você refletisse sobre essa frase, como a gente sempre faz. Pega seu caderninho, vai fazendo as anotações, né? Lembra do mindset, da lista de tarefas e das outras coisas que a gente já combinou. O homem vê apenas o que sabe. Então pensa um pouco sobre essa frase. O homem vê apenas o que sabe. Pensa um pouco no quão algumas coisas ainda são invisíveis para você. E pensa que muitas dessas coisas apenas são invisíveis devido a nossas capacidades e habilidades, que talvez sejam limitadas atualmente. E aí a gente vai para a segunda etapa. Então responda um pouco sobre você. Como é que você vê a sua vida hoje? E escreve naquele papelzinho, esperto. Como que você vê sua vida hoje? E então, se você vê isso, talvez você não veja algumas coisas. Como que é seu mundo hoje? Todas essas frases, ou melhor, todas essas perguntas, elas são da frase anterior. Então, só lembrando, o homem vê apenas o que sabe. Então, como que é sua vida hoje? Como que é seu mundo? Lembra aquela visão de mundo? Então, como que é seu mundo hoje? O que ainda está invisível para você hoje, mas que assim que você enxergar, você ficará mais próximo da onde você deseja. Então, o que te falta hoje? O que você não tem? O que é invisível para você? E assim que você enxergar, é como se o mundo se desacortinasse. Talvez algumas coisas aconteceram durante algumas aulas nossas, talvez durante algumas outras etapas da sua vida, mas é aquele momento assim que você fala assim, nossa, eu não sabia que isso existia. De repente, como se alguém pegasse e abrisse uma cortina e você visse o outro lado da janela com uma visão muito mais bonita, e que era essencial para o seu crescimento aquilo naquele momento. E que talvez, às vezes, até a primeira vista era uma visão não tão bonita assim, mas depois você foi se acostumando um pouquinho mais. É como se fosse no mito da caverna de Platão. E o que te falta enxergar? O que te falta para poder enxergar? Quais são os recursos que você não tem hoje, mas que se você tivesse, você conseguiria enxergar muito melhor? Então pensa um pouco sobre essas frases, aperta o pause aqui para poder escrever e vai escrevendo cada uma delas. Eu vou passando adiante e você vai fazendo suas anotações, vai pausando, vai voltando, assim, sempre quando você precisar, tá bom? E aí tem essa outra frase também que é interessante, né? Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. É como se fosse aquele salto da fé, mas numa questão filosófica, né? Então eu dou um passo adiante em algum lugar que eu não enxergo, de repente, se tem alguma coisa para me sustentar, e de repente tem alguma coisa, porque simplesmente era invisível para os meus olhos naquele momento. E eu queria que você fizesse as suas anotações em relação a essa frase, né? Qual outra etapa da sua vida, ou alguém que você já conheceu, que de repente você pensou, meu, não vai ter nada lá, eu não vou conseguir, ou não vai dar certo aquilo que ela está fazendo. E de repente a pessoa consegue fazer tudo aquilo que precisa. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, pausa um pouquinho o vídeo. Né? Momento de bastante reflexão em relação. Quem que você conhece que fez alguma coisa assim e fala assim, meu, não vai dar certo? Até o conhecido teu, alguém da história, fala assim, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. O que aconteceu? A pessoa foi ajudada, ela conseguiu fazer aquilo por conta própria. O que aconteceu? Foi realmente um milagre que aconteceu? Então, nesse sentido, convido você a pensar, tanto na sua vida, o que é que de repente tinha tudo para dar errado e deu muito certo. O que aconteceu para dar certo? Foi apenas sorte?
a gente atribui muitas coisas à sorte, né? Mas será que foi só sorte? Ou tem outra coisa associada a isso? Bom, depois de você refletir um pouco e, sinceramente, espero que você tenha refletido e anotado as suas considerações, a gente vai começar essa outra etapa. Nessa outra etapa, não vai adiantar muito se você não pensar um pouco sobre aquilo, porque essa etapa aqui ela é interessante, por quê? Então a gente vai falar um pouco de como funciona o aprendizado, para depois entrar numa ferramenta daqui a pouquinho. Então, o aprendizado sempre é assim. A gente não sabe das coisas. E aí, quando eu começo a aprender alguma coisa, eu começo a ficar animado. Falo, nossa, eu não sabia disso, mas agora eu sei. E eu começo a ficar animado com isso e começo a aprender. Só que você sabe que o aprendizado tem um limiar, muitas vezes, né? Então é como se fosse essa curvinha aqui dessa azulzinha aqui, desse gráfico. Então eu não sei nada, e aí eu começo a aprender. E o aprendizado vai aumentando, né? De acordo com o tempo que eu vou passando me dedicando àquilo. Então é uma etapa do aprendizado. A outra etapa do aprendizado é aquele negócio assim, ó. Eu tô aqui já no gráfico de baixo, na parte vermelhinha. Eu sei alguma coisa, porque antes eu não sabia nada, né? Igual azulzinho. Aí eu sei. É, só que tem aquela parte que fala assim, mas falta alguma coisa, eu preciso melhorar. E o que que acontece? Então, é igual tá escrito, ó, já sei, mas eu quero inovar e fazer diferente. Então, quando eu tô nessa etapa, quando eu faço as coisas sempre da mesma forma, sempre igual, eu lembro daquela frase, né? Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. Então, tudo bem que deu certo no seu passado, mas só que a hora que você começa a trabalhar, estudar ou fazer alguma coisa diferente, e você quer inovar, quer ser melhor, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ficar estagnado no mesmo ponto. Mesma coisa, né? Você estava na escolinha antes, aí vai subindo os degraus até chegar na universidade, né? E depois. Mas eu não quero dizer que isso tem que ser o mestrado, doutorado, né? Pode ser simplesmente se inovar fazendo algo diferente, tá? Não necessariamente fazendo mais formações, não é isso. A questão, às vezes, a gente está falando assim de estudo. Então, às vezes, a forma que você estuda tá te dando as notas que você tem. O que que falta para você melhorar suas notas? O que que falta para você ter um emprego melhor? O que que falta para você ter um emprego? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, quando isso acontece, ó, o gráfico está aqui, aí tem um detalhe. A hora que eu começo a aprender algo diferente, a minha produtividade, os meus resultados começam a piorar. Chega nesse momento aqui, o que que pessoas medianas para pessoas não tão boas assim fazem? Quando eu tô nessa etapa, nesse vale, a pessoa fala assim, meu, tá vendo? É só eu querer mudar que tá dando tudo errado. Aí o que que ela faz? Ela volta pra etapa anterior, começa a fazer tudo igual de novo. O que que as pessoas extraordinárias acima da média fazem? Elas insistem mais um pouco. Por quê? O aprendizado eu tenho que fazer diferente. E fazer diferente às vezes é difícil. É difícil fazer diferente. E aí, a hora que eu começo a aprender, eu vou evoluindo. Até uma certa etapa também que às vezes não dá certo. Tem que ter essa visão, né? Tem que ter o espelho em casa para saber assim que realmente não dá para ter uma relação de codependência com uma metodologia que não tá dando certo. Então tem que mudar. Vou contar uma história para vocês, né? Nas Olimpíadas, sabe aquele salto em altura? Que a pessoa, hoje em dia nas Olimpíadas, né, ela vem correndo, aí ela pega, ela vira e pula de costas sobre o sarrafo. Antigamente, como que as pessoas pulavam? Elas vinham correndo, igual o salto corrida com obstáculo, ela vinha correndo e pulava de frente. Aí chegou uma certa determinada etapa que ninguém conseguia bater um recorde, que eu não lembro qual que é a altura, mas enfim, vamos supor que era 1,80 m, vai. Só para poder ilustrar. E aí ninguém conseguia passar, a pessoa vinha de frente, corria, pulava assim. E aí fazia uma análise biomecânica, da marcha, da corrida e tal, falava assim, meu, esse recorde do jeito que o humano é hoje, nunca vai conseguir ser batido. Até que teve um campeonato, chegou um maluco lá, maluco por quê? Porque ele fez diferente. Ele veio correndo e pulou de costas sobre o negócio lá, e de repente ele conseguiu bater o recorde. Mas muito assim, vamos supor que, como eu falei, o recorde era 1,80 m, e ele foi assim pra 1,90 m, quase 2 metros, assim, foi uma diferença absurdamente grande.
E vocês sabem que quando eu falo de Olimpíadas ou campeonato de alto rendimento, sim, diferença pouco é muito. E o dele realmente foi uma diferença bastante significativa. E aí, o que, que todo mundo começou a fazer? Meu, vamos começar a pular de costa. Esse cara tá pulando de costa, tá dando certo, então vai dar certo pra todo mundo. Vamos pular de costa. O que, que aconteceu? Todo mundo começou a piorar. O que, que fizeram? Começaram a voltar a saltar igual antes. Alguns outros continuaram insistindo porque é uma curva de aprendizado. O aprendizado, normalmente, quando eu começo a fazer algo diferente, eu pioro. Não tem quase nada que eu faço que eu começo a melhorar automaticamente. Eu começo a me acostumar. É igual o músculo. Eu mudo meu treino, dói mais. Sabe? Ele tem que se acostumar à rotina. E dependendo do que eu penso, tanto o músculo para crescer, eu tenho que mudar a rotina muitas vezes para ele poder crescer. Por quê? O músculo ele não gosta de ficar se adaptando. Ou melhor, ele gosta demais. E por ele gostar demais, ele não quer que você faça. Porque ele quer voltar ao estado de normalidade dele. Então o que, que eu tenho que fazer? Mudo o peso, mudo o treino, vou mudando as coisas. E a parte neural é igual. O aprendizado ele se dá por desafio. Quanto mais eu vou desafiando, mais eu vou aprendendo. Mas eu preciso me desafiar. E o ciclo da aprendizagem ele vai funcionar da seguinte forma. Então, eu tenho no número um é uma incompetência inconsciente. Como que é que funciona isso? Eu não sei que eu não sei. Sabe aquele negócio na universidade que alguém te apresenta, te mostra, você fala assim, meu, nem sabia que isso existia e nunca fez diferença na minha vida porque eu não sabia que existia, não sabia nem para que servia. Então, é uma incompetência inconsciente. Mas nós estamos falando de coisas importantes na sua vida, tá? Eu não estou falando de coisa banal ou coisa que não te edifique em momento nenhum. É uma coisa assim que faz diferença. Por isso que eu estou falando da universidade, porque você está na universidade, você vai aprender coisas que não são tão triviais assim, mas outras coisas são essenciais para o seu futuro profissional. Então eu tô falando dessas coisas. Você fala assim, meu, como que existia isso que eu não sabia? E sem isso eu não conseguiria ser um profissional. Porque da ideia que a gente fazia da nossa profissão, muitas vezes elas são meio que frustradas ou espetacularizadas no sentido que eu nem sabia que isso existia. Olha que massa, né? Então eu vou aprendendo isso. Então é uma incompetência inconsciente. A partir do momento que eu identifico, aí o que, que ela começa a ser? Ela começa a ser uma incompetência consciente. Ah, agora eu sei que eu não sei, tá? Então eu saio do eu nem sabia que isso existia, é uma incompetência inconsciente. Eu parto pro, ah tá, agora eu sei que existe isso, mas eu não faço a mínima noção de como é que serve, para que funciona ou como que eu vou fazer. Então eu assumo minha incompetência. A incompetência é não ter competência para algo, certo? E é uma incompetência consciente. Agora eu sei que eu não sei. Para daí você então, pessoas da média para baixo vão fazer o quê? Ah, então deixa, vai, já que eu não sabia mesmo, não vou atrás disso. E partindo do pressuposto que é algo que você precisa, tá? Não é algo banal que não vai fazer diferença na sua vida de fato. Aí eu parto então para competência consciente. Então, do 2 da incompetência consciente, eu começo a estudar e me dedicar para poder aprender e vou pro 3. Então, ela se torna uma competência consciente. Eu vou estudando e vou aprendendo e vou notando que hoje eu sei. Hoje eu sei. Você vai estudando tanto isso, até que chega um ponto que você tem o número 4 aqui, que é uma competência inconsciente. Eu sei, mas eu nem sei como que eu sei. Eu não sei nem explicar isso que eu faço. Vou pegar de novo o esporte como exemplo. É a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que joga vôlei ou futebol ou basquete, fala como que arremessa? Ah, você pega a bola e joga na cesta. Tá, mas qual que é os detalhes que eu tenho que saber para minha cesta cair sempre? Para eu sempre marcar o ponto, para eu chutar a bola com destreza. A pessoa fala assim, ó, olha aqui, ó, você pega e chuta assim. Ela não sabe explicar, porque é tão inato dela aquilo, é tão inato no sentido que, meu, eu faço simplesmente, eu não sei te explicar.
Você pega a pessoa que cozinha muito bem, por exemplo. A pessoa ela simplesmente sabe cozinhar. Ela pega. Tem gente que tem um dom, entre aspas, né? Muitas aspas na palavra dom, como eu já falei pra vocês. Que a pessoa pega, você dá os ingredientes na mão dela, ela faz. Ela não olha no caderno de anotação, ela sabe fazer. Ela não consegue te explicar como ela faz. Simplesmente faz, tá? Então esse é o ciclo da aprendizagem. Qual que é o problema do ciclo da aprendizagem? Tem um negócio que você já talvez tenha ouvido falar, chama o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger foi estudado por dois psicólogos americanos, o Dunning e o Kruger, né? E ele é um fenômeno psicológico que em pessoas que tendem a superestimar suas habilidades e competências em áreas onde na realidade não são inteligentes, elas não sabem. Ou seja, elas são inexpertas. Elas não sabem, elas não têm expertise, elas não têm experiência, elas são inexpertas. O que acontece? Eu falo pra vocês sinceramente, quando eu me formei, quando eu tava pra me formar, eu tinha esse efeito Dunning-Kruger. Na verdade, isso aqui é normal das pessoas, viu? O que eles perceberam? Que as pessoas que sabem muito, elas têm dúvida se realmente elas sabem tudo. E as pessoas que não sabem muito, elas têm certeza absoluta que elas sabem de tudo na vida. Então, o que acontece? Quando eu me formei com a maior certeza que eu sabia tudo. Eu era muito foda. Meu, como que eu sei das coisas? Eu sou muito inteligente. E aí, eu fui percebendo depois fazendo mestrado, trabalhando e vendo que eu não conseguia resolver todos os casos, que de repente talvez eu não sabia tanto assim, né? Comecei a fazer cursos e aprender cada vez mais, porque eu tinha feito muito curso já, então eu achava que eu sabia muito. Aí eu fui descobrir que eu sabia muito menos do que eu sabia. Então, dentro dessa autoconfiança e da competência aqui, né? Então, do baixo pro alto, né? Do baixo pro alto aqui dos dois, a autoconfiança é o quanto que a gente pensa que a gente sabe sobre alguma coisa. Nesse sentido, a autoconfiança aqui, tá? E a competência, quanto realmente a gente sabe. Então, quanto mais autoconfiança a pessoa tem, mais ela acha que ela sabe, né? É muito provável que a competência dela é baixa. Aí ela passa por um vale. Então, mas nisso que eu pensava, eu posso nunca entender isso. Você começa a se colocar em xeque da sua inteligência. Você fala assim, meu, eu não sei nada. Nossa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Faz tanto tempo que eu estudo e parece que eu não sei de nada. Só lembrando que isso aqui é uma etapa do ciclo de aprendizagem, tá bom, gente? Não precisa ficar preocupado com isso, porque é normal. Ou melhor, você precisa ficar preocupado, mas sabendo que você vai ter que ir estudando e com o tempo vai melhorando isso. E aí você começa a aprender, né? Então tá finalmente começando a fazer sentido. Aí foi fácil? Não. Complicado? Sim. Depois, quando você chega nessa etapa que você está aprendendo de novo, é como se você chegasse no ciclo da aprendizagem da competência inconsciente, né? Eu sei e não sei como que eu sei. A gente acaba esquecendo do quanto que a gente se dedicou, estudou, tá? Então é importante a gente lembrar dessas coisas. Bom, e no início, né, a pessoa ela acha que ela sabe muito, ela tem aquela incompetência inconsciente, porque ela não sabia, que ela não sabia. E para ajudar vocês a estudar um pouco mais sobre as coisas que vocês precisam aprender, eu lembro que tem o sistema representacional, né? Já comentei com vocês sobre isso. Então tem gente que tem mais facilidade para estudar vendo, ouvindo ou colocando a mão, né? Então você tem que entender que você tem que se conhecer melhor para você estudar melhor. Estudar não pense em prova. Pense na palavra aprender mesmo, porque não é só para a prova que a gente estuda, que a gente se prepara. É para muitas outras coisas na vida. Faz parte da nossa aprendizagem, a gente estudar e aprender, tá? Então lembra sempre assim, a gente precisa estudar e aprender um pouco. Mas e se você estudasse de uma forma que você conseguisse aprender e absorver melhor? Então, como que você aprende melhor?
É vendo, é ouvindo, é colocando a mão, tá? E tem outras formas também, né? Além do sinestésico, do visual, do gustativo, tem o gustativo e o olfativo e o auditivo. Isso aqui quer dizer assim, que dependendo do ambiente que você tá, dos sons que tem o ambiente, do cheiro que o ambiente tem, do, do gosto no sentido que talvez você está se alimentando ou tomando alguma coisa, aquilo acaba te ajudando ou te atrapalhando, tá? Então é muito importante pensar nisso. E aí, nessa questão do aprendizagem em si, eu tenho uma chama análise do campo de força. Então, isso aqui é essencial para você fazer, deixa eu colocar no slide sozinho aqui, para fazer uma análise da sua vida em relação ao seu futuro. Isso aqui é só para quem quer ter um futuro melhor. Só para quem quer ter um futuro melhor. Então, são 6 passos. No primeiro passo, então aqui é um exercício interessante para você fazer. E eu vou te convidar agora, se você quiser ir lendo, tá? Ou então vou te conduzir numa meditação suave, no estado meditativo. Se você quiser colocar uma musiquinha mais tranquila, você pode colocar. E eu vou falar para você agora respirar mais fundo. E toda vez que você puxa o ar, você se sente mais revigorado, melhor. E toda vez que você solta o ar, você vai sentindo tudo aquilo que está te oprimindo, deixando aquelas coisas ruins do seu corpo saindo. Ficando de olhos abertos ou os olhos fechados, quero te convidar agora para você pensar um pouco na sua vida, pensar um pouco no futuro. O futuro pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, 5 anos ou 10 anos. Seja lá o futuro que você deseja. E esse exercício tem como objetivo uma reflexão importante para poder definir a tua situação atual, o seu objetivo e o que você vai fazer por tudo isso. Então, a primeira coisa é definir sua situação atual. Como que você está hoje? Não sei se o problema hoje é seu corpo, são seus estudos, seu estresse, sua parte de recurso financeiro. Mas é importante entender que se você não fizer nada, as coisas vão continuar da mesma forma. Ou se você continuar fazendo da mesma forma, as coisas também continuarão da mesma forma. Então, escreve no papel qual é o teu problema hoje. Qual realmente é seu problema hoje. Eu vou ir falando, você pode ir pausando o vídeo para poder ir escrevendo e ir para a próxima etapa. E o passo 2 é, o que você gostaria? Qual que é o resultado que você deseja? Qual é seu objetivo? Escreve no papel, tome o tempo que você precisar. Depois você pode pausar o vídeo, despausar o vídeo, voltar um pouquinho, mas vai escrevendo. E aí a gente vai para a etapa 3. Passo 3. Identifique, né? Então faça uma lista com todas as possíveis forças facilitadoras. O que te ajuda a chegar no seu objetivo? O que você tem hoje que te ajuda? Ou que te impede? Que é o passo 4. Você pode fazer os 2 passos juntos, porque talvez você lembre de uma coisa que te ajuda, outra te atrapalha. Então, faça uma lista de todas as possíveis forças dificultadoras. O que te impede? O que te dificulta hoje chegar no seu objetivo?
Analise essas forças, que é o passo 5. E analisando essas forças, como que você pode reduzir essas forças resistoras que resistem àquilo que você quer? Então, olhando para o passo 4, de todas as coisas que te dificultam, que te impedem, o que você pode fazer, ou como é que você pode fazer para diminuir essas coisas, esses fatos, pessoas ou situações que dificultam a sua vida? E também, como é que você pode aumentar as forças impulsionadoras, as que te ajudam e são favoráveis ao seu processo? Tome seu tempo, vá anotando e finalmente faça um plano de ações que te ajudarão a chegar no seu objetivo. Baseado em tudo isso que você olhou, que você escreveu, qual que é o passo a passo para chegar no seu objetivo hoje? Lógico que depende do tempo, depende de algumas coisas acontecerem, mas qual que é o seu plano de ação? A gente vai ter uma aula só de plano de ação mais pra frente, que na verdade vai ser a nossa última aula de todas. Mas esboça aí. Qual que é o plano de ação que vai te ajudar? Bom, muito bem. Assim que você terminar, você pode ir voltando. E a gente vai para a última etapa dessa aula agora, tá bom? Me conta aí. Eu adoraria receber uma mensagem tua para me falar, tanto faz no grupo ou no particular, por que valeu a pena o encontro de hoje. Quais foram seus maiores aprendizados? E efetivamente na prática, o que você leva da sessão de hoje para a sua vida? Me conta. Até mais.